Olá, empreendedores! Hoje nós vamos falar sobre análise SWOT. É um nome bem diferente, mas que a gente escuta bastante, só que na verdade ele é bem simples. A gente já vem falando aí sobre planejamento e a gente já sabe que planejar é visualizar uma situação futura e buscar os meios para transformar esse futuro o mais próximo possível da nossa visão. E é o que nós estamos fazendo, né? Nós declaramos visão, valores, políticas e a missão, e agora nós vamos para as etapas seguintes do planejamento estratégico, que é a análise de ambiente interno e ambiente externo. Essa análise de ambiente externo é quando a gente vai analisar aquilo que a gente não consegue interferir. Aquilo que as ações que vão acontecer, os problemas que vão acontecer, oportunidades ou ameaças, que nós, gestores, não conseguimos interferir. Vão acontecer de qualquer forma. E o ambiente interno é aquilo que a gente pode controlar, são aquelas variáveis que estão sob o nosso poder. Então, a gente utiliza dessa análise ambiental, esse diagnóstico estratégico, para identificar pontos fortes e fracos, identificar oportunidades e ameaças, que é a nossa análise SWOT, que é uma palavra, que é a junção das 4 palavras inglesas, né, as iniciais das 4 palavras inglesas. Strength, força, weakness, fraqueza, opportunities, que é oportunidades, e a 4ª palavra eu não pronuncio, porque eu não sei falar inglês, mas é ameaças, ok? Então, assim, as forças e as fraquezas, elas vêm no ambiente interno, que é dentro da organização, dentro da nossa empresa. Aquilo que nós, gestores, podemos realizar e interferir. As oportunidades e as ameaças, elas acontecem externamente, né? No ambiente externo, que é aí, por exemplo, uma obra perto do teu estabelecimento. Ou uma mudança nas políticas mercantis que vem afetar e melhorar a tua produção, né? Por exemplo. Outro ponto é que a força e as oportunidades ajudam o teu negócio, enquanto as ameaças e as fraquezas atrapalham. Então, a análise SWOT é fazer essa análise bem detalhada de força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Forças, né? As forças, por exemplo, prazo de entrega. Se eu sou muito bom com prazo de entrega, se eu cumpro meus prazos de entrega, eu tenho isso como um ponto de força. Já as fraquezas, se eu tenho uma alta rotatividade de funcionários, é uma fraqueza para minha empresa. Eu tenho um alto custo, né? Por conta disso. Tenho como, por exemplo, aqui, né? Fraqueza no lucro reduzido, ou falta de mão de obra qualificada. Outros exemplos também que acontecem nas forças. Se eu tiver preços competitivos, conhecimento de mercado, qualidade no produto e comunicação, posso entender esses fatores positivos como forças da minha organização. Então, a gente não sabe exatamente quando que surgiu a análise SWOT. Porém, o primeiro registro que se encontra, que se refere, né, traduz o que a análise SWOT significa, é um registro de um livro, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, de 500 anos antes de Cristo, que ele traz no livro: concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. É o que traduz, né, a nossa análise SWOT. Eu trouxe para vocês aqui na plataforma um exercício de desenvolvimento da análise SWOT. Aqui, dentro do módulo 1, tema 1, planejamento estratégico, tá? Logo abaixo da ferramenta que vocês fizeram na aula anterior, vai ter essa aqui, ó, sugestão de áreas de domínio de uma empresa. Acessem aqui e vocês vão ter esse guia para desenvolver uma análise interna. Por exemplo, em relação aos meus equipamentos e os meus prédios, né? O diagnóstico inicial vai apontar como que estão as minhas instalações. Se eu tenho que melhorar o funcionamento, como que está a limpeza, como que está a pintura, meu piso, como que estão os meus computadores, por exemplo. Quanto ao RH, dentro do RH eu tenho que ver meu quadro de colaboradores, como que está a motivação deles, como que vão os meus talentos. Produtos e serviços, né?
analisar o meu produto, o meu serviço, se ele está de boa qualidade, por exemplo. Saber fazer treinamento, tem capacitação, imagem, como que a minha empresa está sendo vista pelo público interno, né, os colaboradores, e como que ela é vista pelo público externo, que é a vizinhança, os fornecedores e etc. O sexto ponto é o dinheiro e resultado, que a gente tem que fazer uma análise de como que está as nossas finanças, como que está a nossa lucratividade. Vocês estão vendo que isso aqui, vocês vão ter respostas aqui, por exemplo, né? Recursos humanos com a aula de gestão de pessoas. Treinamento, também gestão de pessoas. Análise de produto e serviço, vocês vão poder ver bem lá no quarto módulo com o professor Neri. Imagem, a gente vai perceber na aula de marketing e vendas. E resultado e dinheiro na aula de finanças. Então, é tudo integrado. Quando a gente está fazendo um diagnóstico, a gente olha para a empresa como um todo e desenvolve esse trabalho em cima de um todo. Essa atividade não é para entregar, né? Não precisa me enviar, mas é um guia para vocês, né? De algumas partes da empresa que vocês podem observar na hora de desenvolver essa análise SWOT interna. E aí, no que se refere, né, ao externo, que vem a palavra que eu tenho pânico, que eu não sei pronunciar, streets, sei lá. No externo, nós temos oportunidades e ameaças. As oportunidades, por exemplo, se eu não tenho se eu não tenho no meu estabelecimento um estacionamento e vem abrir um estacionamento aí próximo, eu posso fazer uma parceria para que os meus clientes tenham um estacionamento gratuito. Nós sabemos que aqui em Guarapuava acontece bastante isso. Uma empresa de canudos biodegradáveis, por exemplo, se o governo proibir a venda de canudos de plástico, ela está recebendo uma oportunidade aí de ganhar, né, de invadir mais mercado. Ao mesmo tempo que uma empresa de canudos de plástico, numa situação dessas, teria que reformular o seu produto. Então, ela sofreria uma ameaça e precisaria responder da forma mais rápida para não ter problemas aí financeiros e de mercado de forma geral. Ameaças, como eu comentei, uma infraestrutura, né, uma obra de infraestrutura na porta do teu estabelecimento, a concorrência, né, novos concorrentes muito fortes dentro do mercado podem ser ameaças, novas tecnologias, se eu não conseguir acompanhá-las, se eu tiver que se a nova tecnologia destruir o meu produto ou o meu serviço, né? Então eu tenho que me readequar. Aumento da regulamentação, como por exemplo, né, a proibição de venda de canudos de plástico, se fosse o caso, e uma crise econômica também é uma ameaça. A gente viveu aí a pandemia, que foi uma grande ameaça e que as empresas se viram em apuros para conseguir se realocar. Então, a análise SWOT, ela vai fazer isso, um diagnóstico da empresa e do mercado, auxiliando no processo de tomada de decisão, porque a partir do momento que você visualizar a análise SWOT, você vai conseguir enxergar saídas, né? Planejar saídas. Ela vai apontar o que precisa ser melhorado dentro do teu negócio ou o que você precisa se preparar que venha acontecer. Ela vai mostrar os itens chaves e as prioridades. Você consegue escalar o que precisa ser feito primeiro. Vai fazer parte, né? Ela integra o plano estratégico que a gente vem vendo e a gente precisa manter ela atualizada, né? É igual ao planejamento estratégico. A gente não pode criar uma vez e engessar a empresa. A gente precisa estar sempre mantendo atualizado. Para que serve essa análise SWOT? Para a gente desenvolver planos de ação. A análise SWOT ela é criada no nível estratégico e aí ela é desenvolvida, posta em prática, digamos assim, as suas soluções lá no nível tático, que é onde a gente vai resolver elaborar os nossos planos de ação. Então, assim, a análise SWOT não é um bicho de 7 cabeças. Ela é bem tranquila de fazer. O que eu sugiro para vocês é que peguem um quadro branco, peguem um papel, né, uma folha ali, um caderno, risque ele em 4 partes e vá escrevendo tuas forças, as tuas fraquezas, o que você pode sofrer de oportunidade e de ameaça ao longo do tempo, conforme o que você conhece de mercado, né?
as empresas aí de startup, elas têm que fazer isso numa velocidade maior, por conta da atualização tecnológica que vem acontecendo. Empresas tradicionais, elas têm uma análise SWOT mais tranquila. Não que não deva ser atualizada, deve sim, você deve manter-se atualizado para não cair no desuso. Mas é mais tranquilo, o mercado não é tão incerto, né? Não é tão brusco nas suas mudanças, ou disruptivo, né? Então, façam aí. Até eu gosto de brincar, seria legal se vocês tivessem uma parede, quem sabe, do escritório de vocês, para rabiscar mesmo, né? Para escrever, para riscar, para elaborar essas análises SWOTs. Quem é mais tecnológico pode desenvolver ela direto no computador ali, fazendo no Word, fazendo Excel, fazendo PowerPoint. Fiquem à vontade, ok? Eu estou à disposição para ajudá-los no desenvolvimento dessas análises SWOTs dos negócios de vocês. Não é obrigatório a entrega desse exercício, na verdade eu estou aqui ensinando vocês a fazer essa análise SWOT, que é de extrema, né, importância para o negócio de vocês. Essa é a nossa aula de análise SWOT, nós tiramos as dúvidas na aula seguinte.